Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um episódio dessa série que segue em paralelo às nossas histórias, onde a gente trabalha com desenvolvimento de personagens, backgrounds, com ilustrações, mapas, linhas do tempo, enfim, tudo aquilo que possa complementar, aprofundar, expandir aquilo que foi escrito ou que ainda vai ser escrito. E hoje é dia da gente trabalhar no primeiro mapa do universo Planos e Fugas. Bom, quem está acompanhando a história atual lá da nossa série de exercícios de escrita criativa, está vendo que a gente está expandindo o cenário onde se passa essa história, né? A gente começou a trabalhar numa pequena cidade e a gente foi planejando uma rota para os personagens passarem, e essa rota vai acabar percorrendo um cenário um pouco maior do que a gente tinha planejado. E isso começou a me levar ao desenvolvimento de toda aquela região, né? O passado, a geografia do lugar, e está ficando bem interessante. E eu achei que, para complementar, né, já que essa história vai justamente usar um cenário muito maior do que as outras até então, eu achei que seria mais propício a gente seguir um mapa, né? Durante a escrita ficaria mais interessante para quem fosse assistir e ficaria melhor para eu mesmo poder me localizar ali durante a jornada dos nossos personagens. Então é essa a missão de hoje, né? A nossa tarefa. Para começar, a gente tem aqui um primeiro mapa que eu fiz há muito tempo atrás. É um mapa bem primário mesmo, não tem nem os contornos dos continentes nem nada, só mesmo uma marcação. Para eu saber mais ou menos as regiões onde acontecem as histórias. Então a gente tem aqui Vereda dos Mercadores, né, bem aqui no meio, a Enseada e tudo mais. Essa parte mais ao norte, central, foi o que gerou todo o mapa, que é onde se passa o Deus na Montanha Vermelha, onde tem as tribos aqui ao norte. Sobre isso eu vou falar daqui a pouquinho. A região que eu quero desenvolver fica aqui no cantinho, onde se passa a primeira canção da primavera, mas eu quero que ela fique mais para o interior. Aqui é um continente ou uma ilha de grande porte onde se passa a história Eu Sou de Islândia. Não tem nome ainda para os lugares, depois a gente vai ver. Aqui a gente tem também uma outra ilha de um tamanho maior ou um pequeno continente, que é onde se passa Vozes Abandonadas, né? E também uma grande história que existe antes dela, que eu ainda vou lançar em formato de livro. Então aqui fica a cidade de Tântalo e o continente se chama Tântalo, ou a ilha, a gente ainda vai ver. E aqui embaixo tem um pequeno projeto que ainda estou dando forma para ele, né? Que eu pretendo localizá-lo nesse cantinho do mapa. Existem outras histórias, mas elas não têm nenhuma especificidade de região, então eu resolvi não localizá-las no mapa por enquanto. Mas esse foi o primeiro rascunho que eu fiz para poder tentar entender onde cada história acontece. Com relação a essa região mais ao norte, enquanto eu estava escrevendo Deus da Montanha Vermelha, eu acabei gerando esse mapa aqui, mas foi num aplicativo, né? Então não tem os traços personalizados, é uma coisa bem genérica de fantasia. E a gente tem aqui a região das tribos ao norte e outras regiões que são citadas ao longo da história, né? E essa região então compreende aquela partezinha central que eu tinha mostrado no mapa. E além disso eu tenho esse mapinha, é só um esboço, um rascunho. Deixa eu tirar aqui a rota. Isso aqui foi o que eu fiz por cima para poder entender a rota dos personagens, né? Então o que eu quis mostrar aqui? Uma cadeia de montanhas aqui no meio. Existe uma falha nessa cadeia das montanhas aqui em cima. Aqui onde está a cidade de Landa Superior, onde estão os nossos protagonistas no momento da história. Existe uma passagem daqui para cá. Essa passagem leva a uma cidade suspensa nas montanhas à esquerda. E a ideia é que eles vão fazer essa rota aqui, que eu já chamei de Curva do Sul, né, passando por vários lugares até chegar ao destino. Então, quem está acompanhando a história por lá vai entender um pouquinho melhor isso que eu estou mostrando. Mas a minha ideia é detalhar esse lugar, essa região. Eu já tenho alguns nomes de cidades, já tenho algumas características que eu posso desenhar, né, que eu posso representar graficamente. E tudo isso vai se encaixar em algum ponto nessa parte aqui do mapa, né, na parte superior direita. Eu não vou hoje traçar a linha do continente, né, a limitação, eu vou trabalhar aqui no interior mesmo, vai ser uma porção de terra e depois eu vejo como é que ela vai se conectar com o restante. E essa questão do mapa vai ser um trabalho em progresso eterno, né? Eu nunca vou concluir, porque eu vou sempre estar acrescentando novas características para esse mundo, ou modificando, pensando em alternativas, então eu vou estar sempre trabalhando nesse mapinha, inclusive para desenvolver melhor o estilo do mapa, né? Detalhar um pouquinho melhor graficamente. Mas vamos lá então, eu vou abrir um arquivo novo e a gente vai começar a desenhar como é essa região ali da Curva do Sul, e a partir dali a gente vai começar a criar o nosso mapa. Então a gente vai começar aqui pela cadeia de montanhas, né, que é a parte central do nosso mapa.
Vou fazer aqui primeiro um rascunho, né, para eu poder entender mais ou menos qual é a dimensão da cadeia de montanhas. E eu sei que lá na parte de cima eu vou ter uma falha, né, aqui onde vai se configurar uma passagem de um lado para o outro, né. Eu quero com isso que seja impossível passar de uma região para outra sem ser ou por essa falha ou por uma curva ao sul, que é um trajeto mais longo e mais perigoso. Então, por enquanto eu não estou definindo muito bem as montanhas não, depois eu vou trabalhar no formato delas direitinho e no sombreado e tudo mais. Por enquanto é só mesmo para poder eu entender o cenário, né? Vou dar uma modificada aqui, eu tentei fazer uma expansão, mas eu acho que eu vou preferir uma linha única passando aqui no meio. Eu acho que vai ficar mais interessante visualmente. Ela acaba aqui. E eu quero também puxar alguns lagos, né? De repente um rio a partir das montanhas. Bom, não é nada muito definitivo não, é só para a gente começar. E é interessante perceber também que no mundo real as montanhas nunca estão sozinhas, né? Você nunca tem uma montanha única no meio, apesar de várias histórias de fantasia mostrarem isso, né? Uma montanha solitária no meio de uma planície, isso não acontece na vida real. Claro que você pode ter explicações mágicas para isso, mas aqui eu quero manter o padrão, né, que o nosso mundo real segue. A gente pode ter uma maiorzinha, e aí aqui segue, então aqui vai ser a nossa falha. E logo do lado dessa falha a gente tem a cidade de Landa, né? Landa Superior. E eu no último vídeo determinei que, como existe uma Landa Superior, existe a Landa Esquecida, que foi uma cidade que os habitantes deixaram para trás, porque aconteceu uma tragédia ali, a cidade foi devastada por criaturas, alguma coisa assim. E essa parte eu ainda não defini. No momento na história eu estou realmente na parte de responder essas perguntas que surgiram durante o primeiro ato antes de começar a escrever, né? Acho que está legal por enquanto, a gente tem bastante espaço para expandir, né? E depois eu detalho um pouquinho melhor. Eu quero também uma outra característica que também é muito comum no mundo real, que da montanha para cá seja um terreno fértil, gramado e tudo mais, e para cá o terreno seja um pouquinho mais seco, né? Um pouquinho mais árido, né? Eu não sei muito bem os termos técnicos, eu só sei que as montanhas impedem que o vento, a chuva, né, passe, então geralmente um dos lados da montanha é mais verde, né, mais bonito do que o outro, né? Então beleza. Então essa é a nossa cadeia de montanhas. Aqui nós temos a curva do sul e aqui em cima a gente tem Landa Superior. Vamos marcar. Hoje eu vou fazer um desenho marcando as cidades e tudo mais, um desenho mais estilizado. Quem sabe mais pra frente eu não faço bonitinho os ícones, né, identificando as cidades, as vilas e tudo mais. Vamos ver. Para as cidades de médio porte, né, como Landa, a gente pode fazer um conjuntinho de casas. Pode pôr um poço, né? Pelo menos uma indicação de um poço. Fazer uma pequena torre aqui atrás, porque é uma parada obrigatória, né? E por isso é uma cidade que está crescendo muito rápido e é frequentada por nobres e tudo mais. A gente precisa fazer uma diferenciação aqui. Na verdade, logicamente, esse desenho não é em escala, né? É apenas para ter uma iconografia interessante no mapa. Vou dar uma reformadazinha aqui.
Tem muitas maneiras de resolver isso, né? Você pode simplesmente escrever o nome da cidade no mapa, ou você pode fazer só uma casinha, uma torre de um castelo, alguma coisa assim, né? Os mapas existem em muitos estilos diferentes, né? Eu aqui estou optando por fazer um meio termo, né? Por enquanto a pincelada vai ficar bem aparente mesmo, né? Vai ficar um pouquinho mais rabiscado. Com o tempo a gente vai aprimorando os desenhos e tudo mais. Eu gosto sempre de botar uma sombra, né? De deixar uma sombra em um dos lados. Pode ter uma bandeirinha, né? Porque todos esses lugares aqui são subservientes à cidade maior, né? Como se fosse uma capital do outro lado, que é a cidade suspensa. Pronto, acho que tá legal o suficiente por enquanto. Então essa é o lândar superior. Depois eu posso voltar determinando o lugar exato de cada coisa, o tamanho, né? Vou chegar um pouquinho mais para cá, porque ela fica na direção da passagem, né? A passagem já determinei lá que se chama passagem dourada. Vamos ver como é que ela vai ser. Aqui para ilustrar, acho que ficaria interessante fazer um portal mesmo, né? Talvez um pouquinho menor. Eu estou trabalhando com uma resolução mais baixinha. Depois, quando eu for fazer a versão definitiva do mapa, a gente aumenta. Vou botar uns ornamentos aqui. Eu acho que ela fica melhor em forma de arco, né? Bem nessa direção, né? Aqui a gente vai ter a nossa cidade suspensa. E um pouquinho mais abaixo de Landa, a gente tem as fazendas, né? Como está na história, a gente tem o campo. Então vamos fazer um pequeno celeiro. Esse lugar é onde o Gaspar faz a apresentação para as crianças. Seria legal a gente ter fazendinha, a gente faz um silo aqui. Então isso fica próximo ali à landa, né? Começando a tomar forma. E outra coisa interessante também é que nessa região aqui é uma região devastada, né? Uma região em ruínas e tudo mais. Então aqui nós temos o limite, né, de uma travessia segura. Logo depois disso a gente pode fazer um rio, né, brotando aqui das montanhas, por que não? E esse rio vai desembocar num lago. Então a gente pode ter uma vegetação, nada muito extravagante, porque esse é o lado menos fértil, né? E como essa parte aqui, né, mais ao sul, ela foi massacrada, né, foi uma região destruída, esse lago por algum motivo pode ser considerado amaldiçoado, né? As pessoas podem não querer utilizá-lo mais. Não porque a água ficou imprópria, alguma coisa assim, não. É simplesmente por superstição, né? Acho que seria interessante. Vamos fazer aqui ele um pouquinho mais profundo, né? E eu sei também que a parte mais ao sul
ela é cheia de canyons, né, e precipícios e tudo mais, porque é por onde estava fugindo o Vorgelfad. Então isso já vai dando indicativo de como vai ser o terreno, né? A partir daqui. Vou botar umas pedras em volta do lago, né? Eu sempre, quando eu vou fazer algum mapa, alguma coisa assim, eu não gosto que seja apenas um monte de linhas e marcações, indicações. Eu acho legal quando ele é interessante, né? Quando ele instiga a imaginação da pessoa. Então, mesmo que não seja tão realista, né? Uma pedra assim do lado do lago, eu acho legal porque tem um apelo visual. Então, uma pequena formação rochosa. A gente pode botar mais umazinha aqui. E nessa a gente já dá uma refinadazinha nessas montanhas aqui, ó. E devagarzinho tudo vai encaixando, né? Beleza. Nossa próxima parada então é a Landa Esquecida, né? Como eu tinha determinado lá no exercício, na nossa última sessão de perguntas e respostas, então ficou determinado que as pessoas abandonaram a Landa antiga ou Landa Esquecida para poder formar essa nova cidade, né? Então vamos fazer alguma coisa em ruínas ali embaixo, arredondar um pouquinho mais esse pontinho. E como eu havia falado, depois eu vou fazer um trabalho em uma resolução um pouquinho maior, né? Para poder as coisas ficarem com uma definição melhor. Então vamos lá. Por aqui eu acho que pode ser a Landa Esquecida, né? Então a gente pode ter umas paredes quebradas. Fazer primeiro a casinha e depois eu dou uma destruída nela. Pode ter uma torre também. Acho que é o suficiente por enquanto, né? Então essa é a nossa Landa Esquecida. Tá lá mais aqui embaixo. Talvez eu precise de um pouquinho mais de espaço, mais para cima, para colocar as outras cidades que o Ziane tem marcadas no mapa dele, né? Que ele citou várias cidades e elas ficam mais ao norte, né? Elas podem ficar por aqui, mas eu acho que vou precisar de mais espaço para cima. A gente pode imaginar uma rota assim, né? Que seria interessante. Vamos trabalhar então um pouquinho na cidade suspensa, né? Do outro lado, que é uma coisa mais imponente, né? Como se fosse um castelo, um grande castelo suspenso nas montanhas. Vamos fazer a base dele aqui. Sei que a gente também tem um portal natural assim. Na frente eu já fiz uma ilustração, né? Essa cidade foi desenhada no segundo episódio, né, dessa série. A gente pode fazer um pequeno caminho. E é uma coisa que a gente tem que fazer, né, uma correçãozinha, que na ilustração original esse lugar também era um lugar árido, né? Mas agora a gente já definiu que essa parte vai ser um pouquinho mais florida e tudo mais do que o lado de lá, né? Vamos só prender a montanha aqui no chão um pouquinho melhor. Então aqui a gente tem um pequeno portal. E lá para dentro a gente já tem algumas construções indefinidas, né? A gente não sabe muito bem como são. Vamos lá, aqui a gente pode fazer aquele típico castelinho mesmo, né? Eu não me lembro se eu fiz com torres pontudas, eu acho que não. Eu acho que era um castelo mais quadradinho.
um detalhe que existia era uma ponte suspensa, né, entre os dois lados da construção. Isso a gente pode fazer aqui. E é lógico, não precisa ficar tão preciso, porque é só um símbolo, né, um ícone do que é a cidadela na verdade. Tá ficando um pouquinho tombada para dentro, deixa eu dar uma reposicionada aqui. Ela não precisa necessariamente ser retinha, mas se ficar muito tombada para dentro não fica tão legal não. Essa cidade também ainda não tem nome, né? Mas já está definido que ela é a capital dessa região. Aqui é uma ponte suspensa. Só arrematar, fazer uma casinha de lado aqui, como se fosse uma grande construção. A gente pode pôr uma bandeirinha também. E além disso, a gente ainda tem os banners que ficam na parte de baixo, né? Os estandartes que ficam logo na porta. Fazer um túnelzinho bem aqui. Não ficar tão íngreme essa descida, né? Então a gente tem uma indicação só do caminho, né? Na verdade eu acho que isso está poluindo demais aqui a parte da frente. Vou fazer de um outro jeito. Acho que só a pedra mesmo fica mais legal. Beleza, esse é só o comecinho, né, do mapa, ainda tem muitos elementos para a gente adicionar pelo caminho. Aqui tem vários detalhes para fazer com essa travessia, né? Eu só fiz mais ou menos o que está definido, né, na história. Vou só colocar uma corzinha. Fica melhor para a gente entender, né? Acho que eu vou abrir esse laguinho e fazer com que o rio siga, né? Pra ficar mais legal. A gente pode fazer inclusive um rio mais profundo, né? Um rio com a margem um pouquinho mais alta para poder já começar a introduzir o terreno dos canyons. Isso seria interessante. Porque a gente tem tipo um penhasco, né? Já sobe. Acho que fica legal. Aqui a gente já faz uma outra elevação, né? E aqui o terreno desce. Ficou interessante. E aí o rio pode seguir normalmente, mais rasteirinho por aqui. Ou virar um lago, né? Um novo lago aqui. Pode até ser uma cratera mesmo, uns escombros aqui onde se acumula a água, né? E assim a geografia vai tomando forma. De repente, como a gente tem a menção a criaturas, elas podem ter surgido daqui. Isso pode ser uma origem interessante. Ou elas podem ter sido destruídas aqui. E aí por isso que ninguém utiliza esse lago mais. Esse laguinho lá em cima.
E o bom de trabalhar o mapa é justamente isso, né? A gente começa a ter alguns insights, né? Algumas ideias que se a gente não estivesse desenhando a gente não teria, né? Não é necessário, mas é uma ferramenta bem útil. Bom, ainda tem bastante coisa para a gente fazer nesse mapa, isso foi só o começo, né? Tem muita coisa relativa à proporção, lógico que o detalhamento de tudo, depois eu vou passar um traço mais refinado, vou ter que determinar o estilo que esse mapa vai seguir, eu ainda não sei ao certo qual vai ser o estilo visual dele, se vai ser uma coisa mais simbólica ou se vai ser uma coisa mais detalhada, mais realista. Vamos ver como é que fica. O importante é que esse mapa agora vai me ajudar a pensar um pouquinho mais a história. A partir do próximo episódio do Planos em Prática eu já vou estar utilizando o que foi feito hoje e evidentemente eu vou retomar esse trabalho no episódio que vem para poder representar ali todas as regiões que já foram mencionadas na história, mas a missão de hoje era essa, a gente precisava começar de algum lugar e o mapa agora está aí. Se você ainda não acompanha a nossa série de exercício de escrita criativa e estiver interessado, aqui do lado tem a playlist com a terceira temporada. Se você não viu os episódios anteriores dessa série, tem também a playlist do Universo Planos e Fugas. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!